Em pé como você está, abra a sua Bíblia. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu quero dizer que essa semana estive participando do retiro da UMB. O que é a UMB? União dos Ministros Batistas Independentes. Tivemos o retiro nacional da União de Ministros Batistas Independentes em Serra Negra, São Paulo. Estivemos ali em momentos especiais na presença do Senhor. E para o conhecimento da igreja, fui reeleito para presidir a nossa ordem de pastores, pastor Paulo Giovanni, da nossa igreja de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Os irmãos conhecem porque há alguns anos, alguns conhecem, né? Porque ele esteve aqui ministrando num aniversário da nossa igreja, se não me foge a memória, 2019. Pastor Paulo Giovanni continua pelo 6º mandato presidente da Ordem de Pastores Batista Independente. 1 Reis 19, 19 a 21. Você abriu aí a Bíblia, vamos ler então, preste atenção. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Agora um pouquinho para frente, 2 Reis, capítulo 2, versos 1 a 14. 2 Reis, capítulo 2, versos 1 a 14. Um pouquinho para frente. Diz a palavra do Senhor: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto,
que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém. Deus abençoe a sua bendita palavra. Pode assentar-se, querido irmão. Tenho falado nesses últimos domingos sobre intimidade com Deus, sobre crescimento na vida espiritual. Domingo passado falamos que Jesus é o Senhor, e se Ele é o Senhor, é Ele quem manda, e nós tão somente devemos obedecê-lo. E se Ele é Senhor da nossa vida, não podemos ser incoerentes, chamá-lo de Senhor e não fazer o que Ele manda. Nesta noite eu quero falar com você um pouquinho sobre as marcas do discípulo que cresce. Quantos aqui querem crescer na presença de Deus? Levante bem alto a mão, mais alto se puder. Se você não quer crescer, fica com a mão abaixada. Mas se você quer crescer, você precisa registrar diante de Deus. Eu quero. Agora diga para o seu irmão, crescer exige atitude. Agora diga para o seu irmão, crescer dói. Sabe por que dói? Porque tira você do seu conformismo, tira você do seu comodismo, e tira você do monte de ismos. Então crescer tem que querer mesmo. Amém? Ser um discípulo, meus queridos, nunca foi fácil, mas hoje a luta parece que é mais intensa. Para sermos e fazermos discípulos, a luta é mais desleal ainda. Há 3 coisas devastadoras na vida da igreja, inclusive eu já tenho falado sobre isso aqui em outras oportunidades, mas são 3 coisas devastadoras na vida da igreja do Senhor Jesus. Quais são essas? Você está aqui comigo? Amém? Quais são essas 3 coisas? A primeira delas se chama consumismo. Olha aqui para mim, por favor, vou ser bem objetivo. Daqui a pouquinho terminamos esse culto, mas você precisa levar essa palavra no seu coração. A mentalidade consumista tem devastado nossa vida. Nós podemos comprar o mundo e nos endividarmos e ainda entregam na nossa casa. E essa mentalidade consumista entrou na mentalidade da igreja. Essa mentalidade consumista não é só porque você vai, como cristão, gastar muito, não. Mas a mentalidade consumista entrou na mente dos crentes. Por exemplo, alguém chega aqui nessa comunidade e pergunta assim: essa igreja tem um bom trabalho com crianças? Se tem, eu fico. Se não, eu vou procurar uma igreja que ofereça um bom trabalho com crianças. O que é isso? Mentalidade consumista. Tenho o que eu preciso? Eu sou um consumidor. Tenho o que eu preciso aqui? Então eu vou ficar. Essa igreja tem estacionamento para cuidar do meu carro? Afinal de contas, eu não posso entrar aí para o culto e ficar preocupado com o meu carro novinho em folha que está ali fora. Essa igreja tem estacionamento? Não tem? Então eu vou procurar uma que tenha. Isso é mentalidade de consumista e não de discípulo. Discípulo, quando chega no lugar e pergunta se aqui tem trabalho com criança, não tem. Então eu vou trabalhar com criança aqui. Eu vou fazer a diferença, eu vou estar servindo. Você está entendendo? A mentalidade do discípulo é diferente da mentalidade do consumista. E hoje se oferece igreja de todo tipo, para todo tipo de consumo. Aliás, inclusive, hoje se oferece de tudo também nas igrejas. Então o consumidor chega e diz: aqui eu gostei, porque aqui tem tudo que eu preciso para o meu consumo. E como um consumidor eu pago e vou embora e está tudo bem. Não me cobra não, porque eu sou apenas um consumidor. De consumidor não se cobra. Se diz aí no comércio que o cliente tem sempre, não é verdade? Por isso que muita gente sai da igreja cheio de razão. Sai da igreja cheio de razão. Estou saindo por quê? Porque eu tenho razão de não estar mais aqui, por causa disso, por causa daquilo outro. Cliente tem razão. Não é discípulo, é consumidor. Isso tem sido um problema grave na formação de discípulos.
porque as pessoas, na verdade, acham que são discípulos, mas muitas vezes são apenas consumidoras. Outro mal terrível que tem invadido a igreja, essa mentalidade também, que tem invadido a igreja, é o relativismo. Cada um tem a sua verdade, não é mesmo? Sim ou não? Cada um tem a sua verdade. Eu vou argumentar com alguém, não, mas isso é a sua opinião. Eu não penso assim, eu penso diferente. Cada um tem a sua verdade. E quando a Bíblia apresenta uma verdade absoluta, há resistência. Está ali, expresso, a Bíblia dizendo, mas há resistência para isso. E a pessoa diz assim, não é bem assim. Eu não penso assim. A resposta mais comum de quem relativiza tudo é essa. Não é bem assim. Mas a Bíblia está dizendo, mas a Bíblia está dizendo, mas não é bem assim. Eu tenho também a minha interpretação. O relativismo tem se instalado também no seio da comunidade cristã. Isso é terrível, porque a Bíblia é ou não é a verdade absoluta de Deus, irmãos? Sim ou não? Então, porque muitas vezes queremos relativizar e dizer, não é bem assim. Por quê? Porque essa é a mentalidade do mundo lá fora. Terceiro grave problema que atrapalha a formação do discípulo é o materialismo. As pessoas se esgotam trabalhando tanto para pagar as dívidas impostas pelo consumismo, e não sobra tempo para mais nada, porque daí tem que ter 2, 3 empregos para pagar as dívidas. Não é verdade? E ainda às vezes até acha bonito. E alguém, lembrando aqui uma sériezinha norte-americana, Todo Mundo Odeia o Chris, a esposa dele se orgulhava, que o Júlio tinha 2 empregos para pagar as contas da casa. E aí o que acontece? A mentalidade consumista leva a pessoa a ter que trabalhar mais e mais e mais. Aí não sobra tempo para desenvolver seu ministério, não sobra tempo para se engajar na igreja, não sobra tempo para nada. E aí ele diz assim, eu estou cansado, eu não posso, eu não tenho condição. Por quê? Porque está tão envolvido no materialismo que não sobra tempo mesmo para se engajar na obra de Deus. Meu irmão, assuma esse compromisso. Não posso, eu estou por aqui de a fazer. E aí não há como ele se engajar e se comprometer. Não há tempo para Deus, essa é a verdade. Mas assim como Eliseu, meus queridos, nós fomos chamados ao discipulado. Assim como Eliseu, nós fomos chamados para colocar Deus acima de tudo. Deus acima do trabalho, da família, dos sonhos. E todo discípulo de Jesus precisa entender e encarar o chamado com comprometimento. E é interessante que comprometimento é diferente de compromisso. Compromisso é você estar fazendo aceitando um acordo, entrando num acordo com alguém, ou se assumindo alguma coisa com alguém. O comprometimento vai além de você simplesmente assumir um compromisso. O comprometimento te leva a se engajar, a colocar o seu coração naquilo. Tem gente que está compromissada, mas não está comprometida, porque o comprometimento leva ao engajamento. Até tem compromisso, mas não tem comprometimento. Até tem compromisso, mas não soa, não transpira, não está com o seu coração totalmente engajado naquilo. Eu faço porque eu assumi um compromisso. Tem gente assim, que está fazendo porque assumiu um compromisso, e não por comprometimento, não engajado, não com o seu coração naquilo. Ele se comprometeu, assumiu um compromisso, então ele está cumprindo pelo compromisso que fez, mas não pelo seu engajamento. Então é importante entender e encarar o chamado com comprometimento. Eliseu começa a sua jornada sem volta,
E quem decide seguir a Jesus é uma jornada sem volta, porque voltar significa perdição. Mas Eliseu não quer apenas ser um discípulo comum. Ele deseja ser um instrumento de Deus para a sua geração. Já havia muitos discípulos de profetas naquele tempo. Segundo Reis capítulo 2 registra lá pelo menos 50 que acompanharam Elias de longe. Havia muitos profetas, mas havia muitos discípulos de profetas, mas o Eliseu não queria ser apenas mais um discípulo de profetas. Eliseu não se conformou com uma vida normal, ele queria crescer, ele desejou uma vida mais profunda com Deus. E há algumas marcas na vida do discípulo que cresce, e são justamente essas marcas que o fazem crescer, são essas marcas que fazem com que o discípulo cresça. E Eliseu queria crescer, e não queria ser apenas mais um discípulo. É interessante como a gente precisa observar a hermenêutica, a interpretação da palavra de Deus. Lá em Lucas 9, 53 a 60, você tem os discípulos, citei aqui no domingo passado, de um candidato a discípulo, que diz: deixa eu lá me despedir da minha família, e depois eu vou te seguir. Lembra disso? Amém? Aqui Eliseu diz para o Elias: deixa eu me despedir da minha família, depois eu venho e te sigo. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que o Eliseu de fato só ia dar um beijo nos pais e já ia voltar. Eu vou ali, já volto. E de fato voltou, matou os bois com quem ele estava trabalhando, estava arando a terra, fez um churrasco, deu tchau para a família, estou indo embora para nunca mais voltar. O candidato lá de Lucas 9, o que ele está dizendo não é: deixa eu ali me despedir do meu pai e da minha mãe. O que ele estava dizendo é: eu vou lá colocar o assunto em votação. Afinal de contas ele devia ser batista, né? Vamos fazer uma assembleia em casa para ver o que os meus familiares vão dizer. Olha, eu estou pensando seriamente em seguir Jesus. Quem é contra, quem é a favor? É isso que ele estava falando, né? De estar colocando, né, a sua família, o que a família achava. Mas seguir a Cristo, né, na verdade é uma decisão muito pessoal. Amém, irmãos? Muito pessoal. O Eliseu não disse: eu vou lá para perguntar para a família. Ele disse: eu vou lá só me despedir de fato. E foi o que ele fez. Por isso ele é tão diferenciado. Mas quais são as marcas de um discípulo que cresce, meu querido? A primeira delas não é novidade nenhuma para você. Eu não vou contar nada novo para você. Vou contar o que está na Bíblia. Quais são as marcas de um discípulo que cresce? A primeira marca é a marca do serviço. A última frasezinha do capítulo 19, verso 21, é que o Eliseu começou a seguir Elias vamos lá, prego para vocês, se pregam. E servia. Quando Elias disse para Eliseu: sabes o que fiz contigo? Eliseu sabia que estava sendo chamado para o discipulado. E o discipulado implica em serviço. Quem quer ser discípulo tem que servir. Entendeu, irmão? Repita comigo: quem quer ser discípulo tem que servir. E se não servir, pastor, você não é discípulo. Tem muita gente enganada. Eu estou desenganando gente aqui essa noite. Estou te desenganando, irmão. Porque você pensa que é discípulo e não é, porque você não gosta de servir. Discípulo é quem está pronto a servir. Você está entendendo? Se é discípulo, tem que servir. Porque discípulo se dispõe a servir. E discipulado implica em serviço. Por isso o texto diz que Eliseu passou a servir Elias. O discípulo é alguém que serve. Jesus deixou muito claro isso no Evangelho de João, capítulo 13. Deixou muito claro isso. Quando lava os pés dos discípulos e diz: assim como eu fiz, vocês devem fazer. Assim como eu fiz, vocês devem fazer. Amém? Então, entenda isso. Jesus ensinou o tempo todo
que o caminho para cima é descendo as escadas do serviço. Para cima você tem que descer as escadas do serviço. E eu quero dizer para você, querido, que quem serve com desprendimento e amor não perde nada. Vou repetir: quem serve com desprendimento e amor não perde nada. Você nunca vai perder quando você servir com desprendimento e amor. Nunca vai perder, você só vai ganhar com isso. Mas o que eu ganho? Deixa com Jesus. Ele é um bom pagador de quem o serve, pode ter certeza disso. Ele recompensa muito bem aqueles que o servem. Eliseu deixou tudo para atender o chamado do serviço e serviu a Deus através do seu serviço ao profeta Elias e através do seu serviço ao seu povo, servindo ao seu povo como uma voz diferenciada em sua geração. Ele pôde dessa forma ser bênção. O discípulo que cresce é o discípulo que serve. Amém? Discípulo que cresce é discípulo que serve. Discípulo que cresce é discípulo que, entendeu? Discípulo que cresce, discípulo que cresce é discípulo que serve. Não esqueça isso nunca. Mas há uma segunda marca no discípulo que cresce, na vida do discípulo que cresce, é a marca da perseverança. Segundo Reis 2, de 1 a 7, Eliseu não aceitou o chamado por alguns dias. Tá bom, Elias, eu vou te seguir alguns dias e depois eu volto para casa. Não, tanto é que ele queimou os bois lá, fez um churrasco dos bois e queimou os seus arados, queimou lá, né, suas cangas todas, porque ele sabia que não ia voltar mais. Ele sabia que era um chamado para a vida toda. Jesus te chamou para alguns meses? Foi isso? Jesus te chamou para alguns anos? É isso? Então por que você já está cansado? Para quanto tempo ele te chamou para ser discípulo dele? Para quanto tempo, irmão? Para a vida toda. Diga para o seu irmão: é para a vida toda, irmão. É para a vida toda. Não é para alguns dias, não é para alguns meses, não é para alguns anos, é para a vida toda. Você foi chamado para ser discípulo a vida toda. Então não esqueça disso nunca. Jesus não lhe chamou para ser discípulo por algum tempo, mas para sempre andarmos com Ele. E é interessante que no capítulo 2, verso 1 a 7, segundo Reis, Elias sabia que seria arrebatado e tentou dissuadir o Eliseu a deixar de acompanhá-lo. Não foi isso que aconteceu? O Elias não tentou dissuadir o Eliseu: fica aqui. Tentou dissuadi-lo de deixar de acompanhá-lo. Por 3 vezes o Elias disse para Eliseu: fique aqui em Gilgal, que eu vou lá em Betel. Não vou te soltar. Fica aqui em Betel, que eu vou lá em Jericó. Não vou te soltar. Fica aqui em Jericó, que eu vou lá no Jordão. Não vou te soltar. Ou seja, Eliseu tinha consciência que não deveria largar Elias por nada. Não largue Jesus por nada, querido irmão, por coisa alguma. Se agarre com Ele, mas se agarre tão firme, que ninguém pode te desgrudar dele. E tão firme que você está agarrado nele. O Eliseu perseverou, ele não disse: tá bom, eu vou ficar por aqui. É interessante isso, que ele sabe que se ele quer crescer, ele precisa fazer o quê? Perseverar. A inconstância tem sido um grande mal na vida de muitas pessoas. Por isso muita gente não chega a lugar algum, chega a lugar nenhum, porque desistem com facilidade. Tá bom, Elias, já que você está mandando eu ficar aqui, eu vou ficar. Aliás, né, é aquele servo passivo, O servo passivo se acomoda. Tá bom, o Elias que está mandando eu ficar aqui.
Mas o Eliseu, ele quer crescer, e quem quer crescer não é passivo, é ativo. Quem quer crescer, persevera. Quem quer crescer, segue sempre em frente, irmão. Amém? Não importa se alguém está bom, você já chegou num bom tamanho, você já está de bom tamanho, você já é um bom crentinho. Não se acomode ser um bom crentinho, irmão. Queira crescer, queira ser acima da média sempre. E procure perseverar nessa caminhada com Jesus. Persevere. Não é por um tempo que você tem que fazer, é perseverar até o fim. O discípulo que cresce é aquele que persevera. Persevera na oração. Não é aquele que começa um propósito de oração e no terceiro dia já desiste do propósito de oração. Persevera no jejum. Não é aquele que começa um jejum, chega antes do meio-dia, já está morrendo de fome, já quebrou seu jejum. Persevera na palavra, no estudo das Escrituras. Começa a Bíblia e termina a Bíblia lendo todo ano. Não começa em 1 de janeiro com o problema, esse ano eu vou ler a Bíblia. Chegou dia 15 de janeiro, já desistiu. A Bíblia está lá empoeirada na estante de casa, ou sei lá onde. Porque já desistiu do propósito que fez. Persevere para você crescer. Mas e agora, pastor, eu parei. Retome, recomece, mas continue, persevere para crescer. Não larga Jesus por nada. O discípulo que cresce não larga Jesus por nada. Amém, querido? Então, se você quer crescer, você não pode nunca o quê? Desistir. É preciso o quê? Perseverar. Você quer crescer? Você está perseverando? Ou tem sido inconstante? É preciso ser perseverante. Amém? A terceira marca do discípulo que cresce é o desejo por uma vida sobrenatural. Será que você deseja algo mais ou você tem medo do sobrenatural? Tem gente que tem medo, né? Oh Deus, eu quero mais. Quando começa a esquentar, ele começa a ficar com medo, né? Eu sempre lembro do povo de Israel, que está lá à beira do Monte Sinai, e aí começa a trovejar e tudo mais, e Deus quer falar com o povo. Que o povo diz, oh Moisés, vai você. Nós estamos com medo, entra você na nuvem aí, porque nós estamos com medo. Muitas vezes é assim. Fica com medo, o que vai acontecer? Será que eu vou ser muito radical? Eu vou me tornar um crente radical? Que seja, irmão, seja um crente radical. Mas um crente que anda no sobrenatural de Deus. O discípulo que cresce é aquele que tem o desejo por algo mais. Não se conforme em viver uma vida cristã natural. Quer mais de Deus para romper com o pecado? Para romper com o pecado, você precisa ter mais de Deus na sua vida, amém, irmão? Quanto mais de Deus, menos Quanto mais de Deus, menos do pecado. Quanto mais de Deus, menos você erra. Compreende? Quanto mais você erra, significa que você tem menos de Deus. Quanto mais de Deus, menos você erra. Então é importante entender. O discípulo que cresce, ele deseja uma vida sobrenatural. Ele quer mais de Deus para romper com o pecado, quer mais de Deus para desfrutar da intimidade com Deus, quer mais de Deus para ser canal de bênção para a vida de outras pessoas, por pelo menos essas três razões. Quer mais de Deus para romper com o pecado, quer mais de Deus para ter intimidade com Deus, quer mais de Deus para ser canal de bênção para a vida das pessoas. O discípulo que cresce deseja. Preste atenção no que eu vou dizer. 50, repita comigo, 50, mais forte, 50 discípulos de profetas se conformaram em ficar olhando de longe. Olha lá, vai o Elias, o Eliseu. Se conformaram, e ainda foram dizer para o Eliseu, ei, tentando desanimar o Eliseu, né? Não adianta você ficar seguindo Elias. Por quê? Porque Deus vai tomar ele de você. Não fica seguindo ele. Você vai se decepcionar, você vai ficar sozinho.
Mas Eliseu, ele não queria estar no meio dos 50, ele queria ser diferenciado. Queira ser diferenciado, meu querido irmão. Queira ser diferenciado. Onde quer que Deus tenha te colocado, seja diferenciado. Amém? Cutuque seu irmão, diga: seja diferenciado, irmão. Seja diferenciado. Eliseu não foi como os 50 que se conformaram em olhar de longe. Olha lá, lá vai o profeta do Senhor. Não, Eliseu não desgrudava de Elias. De repente precisaram atravessar o Jordão, e Elias toca as águas com sua capa, e o Eliseu vê aquilo e diz: uau, vale a pena, olha que experiência fantástica. Quem é que passou o Jordão a seco? Os 50 que ficaram de longe? Quem que passou? O Elias junto com Eliseu. Eliseu bem faceiro. Olha aí que experiência fantástica. Ao passarem para o outro lado, Elias pergunta para o Eliseu: o que você quer que eu faça por você antes que eu seja tomado de ti e levado ao céu? Eliseu respondeu o quê? O que Eliseu respondeu, irmãos? O que ele respondeu? O que foi? Quero o dobro da unção que está sobre a sua vida. O Elias falou para ele que o que ele pediu não era fácil, porque não dependia do Elias, dependia de Deus. E Elias diz: dura coisa você pediu. Mas o discípulo que cresce, ele não se conforma em andar com o profeta, ele quer a mesma unção que está sobre o profeta. O discípulo que quer crescer é aquele que tem o desejo de uma vida sobrenatural. Ele vê o Elias abrir o Jordão e diz: eu quero isso para a minha vida, eu quero fazer isso também, eu quero também agir no sobrenatural de Deus, eu quero fazer também como esse homem de Deus está fazendo. Ele não se conformou em menos do que isso. Então, meu querido, o discípulo que cresce não se conforma em andar com o profeta, ele quer a mesma unção que está sobre o profeta. O discípulo que quer crescer é aquele que tem o desejo por uma vida sobrenatural. Quem é que tem desejo por uma vida sobrenatural aí? Mas para uma vida sobrenatural você precisa fazer o quê? Orar muito mais, meu querido irmão. Precisa desejar ardentemente. E como é que você deseja? Na presença de Deus você vai desejar, e você vai estar ali. Eu já ouvi testemunho de gente que queria ser batizado com o Espírito Santo, e foi ousado. Entrou no quarto e disse: Senhor, eu só saio daqui a hora que o Senhor me batizar com o Espírito Santo. E olha que alguns foram um bom tempo ali na presença de Deus. Alguns viraram noite e dia, até que foram revestidos do poder. Os discípulos ficaram lá em Jerusalém 10 dias esperando, até que veio o poder do alto. Amém, queridos? É preciso, para quem quer crescer, ter um desejo por uma vida sobrenatural. A minha oração, meu irmão, é que você deseje essa vida sobrenatural. Não é viver no misticismo, não é você gritar, rolar, pular, cambalhota e grudar na parede, nada disso. É você experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, coisas tremendas que vão acontecendo na transformação do seu caráter e no fluir do poder de Deus para abençoar pessoas através da sua vida. Amém? Mas há uma quarta marca do discípulo que cresce. O discípulo que cresce é aquele que tem foco no seu objetivo. Amém? Você está comigo aqui? Cutuque seu irmão e vê se ele está acordado aí. Está comigo aqui, irmão? Então, foco no seu objetivo. Elias disse para Eliseu o quê? Quando ele faz o pedido, o que o Elias disse para Eliseu? Se você me vir subindo ao céu, então você vai ganhar a unção dobrada. O que o Eliseu passou a fazer a partir dessa palavra? O que você faria se fosse você?
Não desgrudaria os olhos do Elias de jeito nenhum. O que o Eliseu passou a fazer após essa palavra? Ele não desgrudou os olhos do Elias de jeito nenhum. Não desvie os seus olhos do objetivo. O mundo está sempre tentando nos distrair. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é só o mundo não. Deus também testa o nosso foco. Como foi que Elias subiu para o céu, irmãos? Como foi que ele subiu para o céu? Como foi? Num redemoinho. Mas por que então apareceu uma carruagem com carros e cavalos de fogo? Apareceu uma carruagem com carros e cavalos de fogo e separou os dois, e o Elias subiu na carruagem de fogo? Subiu no quê? Num redemoinho. O que era aquilo? Era apenas uma distração. Se o Eliseu ficasse cantando, olha, carros e carruagem de fogo, que coisa maravilhosa, fantástica, pronto. Mas ele não desgrudou os olhos do Elias, que subiu ao céu num redemoinho. Por que eu posso afirmar isso? Porque ele viu Elias subir no redemoinho, e por isso ele ganhou a porção dobrada do Elias. Muitas vezes tem coisas, meus irmãos, que são apenas distrações. E tem muita gente distraída com coisas que até são muito legais, muito maravilhosas, mas tira o foco. Tem gente que tirou o foco de Jesus para ficar olhando os milagres de Jesus, né? Não tira o foco de Jesus. O mais importante que o milagre é o próprio Jesus. A gente não pode tirar o foco dele nunca, irmãos. Isso é importante. O discípulo que cresce não perde o foco, não consegue desviar a sua atenção do seu Senhor. Nada consegue desviar o seu foco de ter mais de Deus em sua vida. Se o seu foco é ter mais de Deus em sua vida, você vai ter mais de Deus na sua vida, se você estiver focado nisso. Está compreendendo? Então, se você estiver focado nisso, eu quero, e não tirar os olhos do Senhor, você vai experimentar isso na sua vida. Mas tem que ter foco naquilo que é o seu objetivo. O seu objetivo é experimentar o sobrenatural de Deus, então foque nisso. Eu quero, Senhor, ter essas experiências contigo. O discípulo que cresce não perde o seu foco. Então não perca o seu foco. Você está olhando para Jesus, irmão? Minha irmã, você está olhando para Jesus? Não perca o seu. Você está focado aqui agora ou está em outro lugar? Cutuque seu irmão. Você está focado aqui ou está em outro lugar? Onde é que você está agora? Você está aqui? Está focado? Então, quem está focado no seu objetivo não perde a bênção de Deus. Amém? Sabe por que muita gente sai de um culto como esse vazio? Oco. Porque perde o foco. Quem vem aqui para estar focado no Senhor, buscar dele, ouvir a palavra dele, ser transformado, sai daqui diferente. Não importa o culto que você venha, se você estiver focado, você sai diferente, porque você esteve na presença do Senhor. Amém? E a quinta marca do discípulo que cresce é que reproduz. O discípulo que cresce reproduz discípulos. Quando reproduzimos o que recebemos, não esquecemos. Eu quero que você repita comigo, bem forte. Quando reproduzimos o que recebemos, não esquecemos. Você entendeu? Se você pegar essa palavra e pôr lá no baú, você vai esquecer. Mas se você compartilhar com outros, você não vai esquecer. Tudo aquilo que você reproduz, você não esquece. Eliseu criou uma escola de profetas para formar profetas. E lá no capítulo 6 diz que a escola cresceu tanto, segundo Reis capítulo 6, que ele precisou aumentar a escola. Ele reproduziu.
Todo discípulo que quer crescer, ele reproduz. Isso gera compromisso. Preste atenção. Reproduzir gera. Por que gera compromisso? Porque tudo que você diz que o outro tem que fazer, você vai precisar fazer também. Você está entendendo? Preste atenção. Se eu disser para você assim, você precisa orar, e eu estou te ensinando, o que eu preciso fazer? Porque senão eu sou um discipulador de meia pataca. Estou mandando você fazer uma coisa que eu não estou fazendo, não vai dar certo. Mas quando eu digo assim, faça isso, isso me obriga a fazer, você está entendendo? Por isso tem muita gente que diz assim, ah pastor, eu estou falando, ninguém está ouvindo, mas e o que você está fazendo? E o que você está fazendo? Se você fizer, os outros vão fazer também. Aí acontece que você quer que os outros façam o que você não está fazendo. Então por isso, querido irmão, gera compromisso quando você reproduz. Porque quando você diz para o outro fazer, você precisa fazer primeiro. Tudo que você ensinar, você terá que viver. Pois nós reproduzimos pelo exemplo. Tudo que você ensinar, vou repetir, você terá que viver. Por quê? Porque nós reproduzimos pelo exemplo. Tudo que você ensinar, você terá que viver. Por quê? Reproduzimos pelo exemplo. Essa é a verdade. O discípulo que cresce tem como marca o reproduzir. Assim como Elias fez com Eliseu, o Eliseu foi além, montou uma escola e reproduziu muitos profetas. Ele reproduziu e ensinou muitos outros aquilo que ele havia recebido. Amém? Quer crescer? Então reproduza, porque isso gera crescimento. Quem nunca gerou discípulo para Jesus, escuta aqui, irmão, estagnou e não cresceu. Quem gera, quem reproduz discípulos, cresce. Amém? Concluindo essa palavra esta noite, eu quero dizer para você que há uma luta constante para que a igreja não forme discípulos para Jesus. E hoje, numa geração consumista, relativista e materialista, ser e fazer discípulos não é tarefa fácil. Mas ainda há homens e mulheres que têm aceitado o desafio do discipulado. Mas é preciso ir além. É preciso ser um discípulo que cresce. O discípulo que cresce possui algumas marcas. O discípulo que cresce, ele é disposto a servir. E é o serviço que produz crescimento. O discípulo que cresce é perseverante. Não desiste na sua jornada, mesmo que haja desestímulos pelo caminho. O discípulo que cresce possui um profundo desejo por uma vida sobrenatural que vai além. O discípulo que cresce não perde o foco do seu objetivo, nada o distrai. O discípulo que cresce reproduz e faz discípulos para Jesus. Você tem sido um discípulo que cresce? Tens servido? Tens perseverado? Tens tido um desejo por uma vida mais profunda com Deus? Tens mantido o foco em Cristo Jesus? Tens feito outros discípulos para Jesus ou não? O discípulo que cresce, ele possui essas marcas. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.